paz do Senhor Jesus, meus amigos. Quero estar deixando uma palavra de Deus para o teu coração, mas antes se inscreva no meu canal, deixe o seu like, amém? A palavra de Deus se encontra no livro do Gênesis, capítulo número 22, versículo número 1 em diante, que diz assim: E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora teu filho, teu único filho, a Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abardou seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. Levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Essa é uma palavra muito rica, uma palavra muito linda, que todas as vezes que eu estudo ela mexe com o meu coração. A Bíblia diz que Deus vai chamar Abraão, dizendo: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, vai para a terra que eu irei te mostrar. Abraão ouve a voz de Deus. Abraão recebe o chamado que Deus propôs para a tua vida. Abraão obedece a voz do Senhor, porque Abraão sabia, aleluia, que era melhor obedecer do que sacrificar. Deus chama Abraão, faz promessas para Abraão, diz para Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Bendito seja as nações da terra, louvado seja o nome do Senhor. Com o passar do tempo, a Bíblia diz que Deus vai dar um filho a Abraão por nome de Isaque. Isaque, a Bíblia diz que o seu nome significava riso, porque Deus vai trazer felicidade para o casamento de Abraão. Todos nós sabemos que sua esposa Sara era estéril. Pela sua esterilidade, Deus, aleluia, faz com que ela gerasse Isaque. E a Bíblia diz que Isaque era um motivo de riso da família de Abraão. Só que certo dia, certo momento, aleluia, Deus vai falar para Abraão: Abraão, ele vai dizer: eis-me aqui. Deus fala para ele: pega o seu filho Isaque, a quem você ama, vai-te à terra de Moriá e oferece Isaque em sacrifício. Deus, aleluia, vai mexer com a estrutura de Abraão. Por quê? Porque a Bíblia diz que Isaque, aleluia, era o filho da promessa. Só que agora nós vemos Deus pedindo, aleluia, Deus ordenando que Abraão sacrificasse o filho da sua promessa. A Bíblia diz que novamente Abraão obedece à voz de Deus, se levanta de madrugada, pega as lenhas, ele albarda o seu jumento, pega os seus moços, pega o seu filho e vai para o lugar determinado que Deus havia ordenado, porque Abraão entendia que era melhor obedecer do que sacrificar. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que Deus pede o único filho de Abraão, mas na verdade Deus não queria o filho de Abraão, Deus queria o coração de Abraão. Deus queria ver, aleluia, se as promessas na vida de Abraão era maior que o Deus da promessa. Deus queria saber, aleluia, se as bênçãos que ele dava para Abraão era maior que o Deus que Abraão servia. Só que Abraão, louvado seja o nome do Senhor, ele vai ouvir a voz de Deus, ele vai obedecer a voz de Deus. Ele pega o seu jumento, pega os seus moços, aleluia, pega o seu filho e vai para o lugar que Deus havia determinado. Diz o texto que ao terceiro dia Abraão levantou seus olhos e viu o lugar de longe. E ele vai dizer para os seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos lá, adoraremos e retornaremos a vós. Observe que Abraão vai deixar um lugar determinado. Abraão vai dar um limite, ele vai dizer: ficai-vos aqui. Ele determina um lugar, ele determina um ponto. Por quê? Porque Abraão entendia que do ponto que seus moços estavam, aleluia, para o lugar que Deus determinou, era ele e Deus. Quando Abraão fala: ficai-vos aqui,
para os seus moços como um jumento. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão estava dizendo para os seus moços: daqui em diante é eu e Deus. Porque chegará momento na minha e na sua vida, louvado seja o nome do Senhor, que chegará tempo que vai ser somente eu e Deus. Vai ser só você e Deus. Abraão pega o seu filho e vai para o lugar que Deus havia determinado. Louvado seja o nome do Senhor. E o seu filho vai dizer: pai, aleluia, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, mas cadê o sacrifício? Mas cadê o cordeiro? O Abraão vai dizer para Isaac: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Louvado seja o nome do Senhor, porque Abraão sabia que no tempo certo, na hora certa, Deus haveria de prover para ele o sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que enquanto Abraão levanta o braço para sacrificar o seu filho, Deus vai bradar e vai dizer: não faça tal coisa. Abraão vai olhar para trás e vai ver um cabrito, uma ovelha agarrado entre as matas, e vai dizer: Deus proveu o sacrifício para Abraão. Porque aquele que obedece à voz de Deus, aquele que anda nos caminhos de Deus, Deus prove sobre a vida daqueles. Aqueles que ouvem e obedecem à voz de Deus, Deus ele prover para a vida daquele que ouve e que obedece. Porque a palavra de Deus vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Deus queria ver aonde estava o coração de Abraão. Deus queria saber se o coração de Abraão estava nas coisas materiais ou estava nas coisas de Deus. Deus queria saber se o coração de Abraão estava nas promessas ou se estava firmado em Deus. Só que Abraão vai, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mostrar para Deus que o seu coração estava verdadeiramente firmado em Deus. Porque aquele que está firmado em Deus, louvado seja o nome do Senhor, passará pela prova, mas vai garantir a sua vitória. Que Deus possa abençoar a tua vida, que você possa receber esta palavra na noite deste dia.